Este é o Perguntas e Respostas e tu estás no Feel Fit Podcast. Bem-vindos ao nosso 10º Perguntas e Respostas do podcast Feel Fit. É verdade, 10 semanas, estamos em 2024, segunda semana de fevereiro, e então vamos aqui, já, sem mais demoras, às vossas perguntas, responder todas as vossas questões e dúvidas sobre treino, alimentação, suplementação, enfim, tudo aquilo que vocês quiseram saber e perguntar. Antes disso, e na semana passada falámos sobre as inscrições para o Fórmula Corpo Perfeito e neste momento já não vais a tempo. No entanto, hoje é sexta-feira e se tu estiveres a ver isto hoje ou amanhã, portanto, se estiveres a ver isto na sexta ou no sábado, ainda vais a tempo do desafio de 30 dias. Então, não. Já não vais a tempo desta edição do Fórmula Corpo Perfeito, mas a tua oportunidade de transformar o teu corpo não termina aqui. Tens ainda, então, a possibilidade de começar a percorrer este caminho comigo e conseguires testar também e ver na prática como é que funciona, então, o meu método de treino e de alimentação. E podes vir, então, transformar o teu corpo em apenas 30 dias. O desafio custa €1 por dia. São, então, apenas 30 euros e tens planos de treino, planos alimentares e tens acesso 24 horas, 7 dias por semana a um grupo cheio de conteúdo de outras pessoas que estão a trilhar esta jornada contigo e onde eu também vou estar todos os dias, a toda a hora, a responder a todas as tuas questões, a dar-te imensas estratégias de motivação para que tu nunca falhes. Então, o desafio de 30 dias é para ti, quer treinos em casa ou quer treinos no ginásio, é para ti que tens uns quilos para perder, para ti também que queres ganhar massa muscular e és muito magrinha, ou então para ti que és simplesmente a falsa magra e queres tonificar o teu corpo. Há planos para tudo lá dentro. Então não percas esta oportunidade, é a segunda oportunidade que eu te estou a dar e ela também não vai durar sempre. As inscrições fecham então sábado e o desafio começa já na segunda-feira. Vais encontrar então o link na descrição deste episódio. Se entretanto tiver alguma dúvida ou alguma questão, não hesites e podes também entrar em contacto que eu dar-te-ei todo o suporte que precisas. Pois bem, vamos então aqui ao nosso perguntas e respostas e começamos aqui com a primeira pergunta. Ok, esta semana tivemos aqui muitas perguntas, algumas bastante interessantes e outras, bem, interessantes são todas, mas assim algumas que vão dar que falar e outras assim mais diretas. Começamos aqui pela primeira pergunta e que diz: Filipa, se pudesses escolher apenas uma única coisa na tua vida, o que é que escolhias? Escolher não ter que escolher. Eu sei que para quem não me está a ver agora não está a perceber, mas eu estou a fazer aquela cara tipo e não perceberam mesmo. Mas pronto, é isto. Não sei a que é que te referes, não sei a que tipo de coisa que querias que eu escolhesse, mas efetivamente acho que não tenho que escolher, era uma boa escolha. Portanto, é essa a minha resposta. Segunda pergunta: porquê é que com a idade fica mais difícil ter resultados? Ok, vamos lá outra vez. Então, eu no final do ano, se tiver de escolher, olha, uma boa resposta para a pergunta anterior. Se eu tiver de escolher uma pergunta que é tipo a mais perguntada, eu acho que esta pergunta tem um bom potencial para ganhar o prémio. Quase todas as semanas me perguntam algo deste género, ou porque é que fica mais difícil cuidar de ter resultados, ou porque é que se começa a engordar com a idade, ou porque é que a partir da menopausa não sei o quê, blá 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 blá. Ok, de novo então. Gente, fica mais difícil cuidar de ter resultados porque das duas uma, ou começamos a comer mais, ou começamos a mexer-nos menos. Ou ambas as coisas, ok? Ainda há bocado estava a passar por uma rapariga, ou por um autocarro, e à hora que era, eu suponho que viesse da escola, não é? Os meninos que têm a carro livre, e estava a passar por uma rapariga que ia a pé, e eu ia a pensar, onde é que será que ela mora? Será que ela mora muito longe da paragem? E depois, mais à frente, o pensamento do tipo, nós quando somos novos, nós temos que andar a pé para todo lado. Nós vamos a pé para a escola, nós vamos a pé ter com os nossos amigos, nós vamos a pé comprar gomas, nós vamos a pé para todo lado. Para a catequese, para a igreja, para sei lá para onde for, fazer ir ao pão à nossa mãe.
Epá, e depois tiramos carta e tipo, até para ir ali ao multibanco que fica a 200 metros, nós pegamos no carro. Então, nós literalmente deixamos de caminhar, só não levamos o carro para dentro de casa porque não dá. Então, começamos a mexer-nos menos com a idade. Isto é ponto assente. E lá está. Não é só começar a mexer menos, porque mexer menos não é problema e não é significado que tu vais ter mais dificuldade em ter resultados ou mais dificuldade em perder gordura. O que é que acontece? Acontece que tu deixas de te mexer menos, ou aliás, começas a mexer-te menos e não ajustas a tua ingestão calórica a isso. Portanto, nem é que tu comas mais, é que tu não ajustas, ou seja, tu comes o mesmo, mas tu estás a gastar menos. Então imagina, é o mesmo que tu teres o mesmo ordenado, mas de repente tens menos despesas, vai-te sobrar dinheiro. Isso até é bom, não é? Sobrar gordura não é bom. Sobrar dinheiro é bom, mas é a mesma coisa aqui. Então, se tu consomes as mesmas calorias e estás a gastar menos, é óbvio que vais achar que tens menos resultados. Mas, mais uma vez, não tem a ver com a tua idade, tem a ver com o teu padrão de comportamento. Ou então, depois lá está, temos o outro lado, que é, ou tu até te mexes igual, não é? Portanto, a tua atividade diária é mais ou menos igual, mas tu começas a comer mais. Começa a ser mais um snack aqui, um petisco ali, uns amendoins lá, provar isto aqui, um queijinho, um copo de vinho, uma cerveja, não sei o quê, uma bolachinha, um não sei quantos, não sei. E tudo vai somando. E tu mexes o mesmo. Portanto, mais uma vez, aqui é o mesmo do que se tu tiveres as mesmas despesas, mas de repente começaste a ganhar menos, não é? Neste caso, comparando com o ordenado, portanto, vai-te faltar dinheiro. Aqui é a mesma coisa. Então, tu estás a mexer o mesmo, mas o teu ordenado já não estás... Tens que ajustar o teu ordenado, porque senão não dá. É exatamente a mesma coisa com as calorias. Bem, então, simplesmente tens duas coisas, que é, começas consciente ou inconscientemente a mexer-te menos, e começas a ingerir mais calorias. Essa é a razão pela qual a maior parte das pessoas sente que é mais difícil com a idade ter os mesmos resultados ou ter resultados. Okay? Não tem nada a ver com a idade, tem a ver com o comportamento. Próxima pergunta. Nunca te vejo a fazer abdominais? Não fazes nunca? Ok, esta é uma excelente pergunta e que eu acho que esta é capaz de ganhar a nunca perguntado, porque acho que nunca me tinham perguntado isto. Efetivamente, hoje em dia, eu já não perco tempo, entre aspas, muito entre aspas, ok, porque não é perda de tempo, mas já não gasto tempo a fazer trabalho de abdominal direito. Mas durante muito tempo, durante muitos anos, sim, eu fiz trabalho de abdominal direto. Trabalho de abdominal e trabalho de todos os outros grupos musculares. Este é um erro muito comum que eu vejo em muitas pessoas, que é, lá está, mais uma vez, querer ficar a imitar o X, o Y ou o Z, quando na realidade o X, o Y ou o Z já está nisto há 10 anos. E essa pessoa que quer imitar está nisto há 10 dias. Gente, vocês não podem comparar o meu hoje com o vosso hoje. Vocês têm que comparar o meu de há 10 anos atrás com o vosso hoje, se vocês estão 10 anos antes. Se vocês estão a começar hoje. Ok? Temos sempre que comparar a nossa página 1 com a página 1 do outro. A nossa página 2 com a página 2 do outro. Se nós quisermos compararmos ou inspirarmos no outro, porque nem sequer precisamos de o fazer. Ok? Mas se realmente queremos ter essa inspiração e esse exemplo, então é muito importante que tenhamos esta consciência e esta inteligência. Então, hoje em dia, passado 8 anos de treino consistente, eu já não treino de forma direta alguns grupos musculares, nomeadamente abdominais, nomeadamente peito, nomeadamente bíceps e tríceps. Porquê? Porque eu já os tenho desenvolvidos a um ponto em que eles são funcionais e muito fortes e eu já não os quero desenvolver mais a nível hipertrófico. Portanto, eu não quero aumentar o volume destes grupos musculares em específico. Eu quero que eles mantenham a sua capacidade funcional e a sua alta taxa de produção de força. Então, com esse objetivo, visando esse objetivo, que é, no fundo, eles serem robustos o suficiente, o meu corpo ser robusto o suficiente como um todo, para carregar grande carga em outros exercícios direcionados para outros grupos musculares,
eu já não preciso de fazer trabalho de forma direta para eles, porque eles já estão a ser altamente solicitados e estão a ser altamente eficientes e eficazes nessa tarefa e nessa função que eu preciso deles atualmente. Mas durante então muitos anos, e não sei ao certo, mas eu diria 5, 6 anos, eu treinei igualmente todos os grupos musculares do meu corpo. Treinava o peito, treinava o bíceps, treinava o tríceps, treinava abdominais, treinava todos os grupos musculares de forma direta e isolada. Porque pensem, para além de uma questão estética, não é? Portanto, termos um corpo harmonioso, imaginem, uma mulher, uma mulher à partida tem mais, como maior objetivo, desenvolver mais os membros inferiores e não quer ficar com os membros superiores gigantes. Ok, tudo muito bem. No entanto, se essa mulher nunca trabalhar e nunca desenvolver a capacidade dos seus membros superiores, o seu treino de inferiores vai ficar sempre muito aquém, porque ela não vai ter arcabouço suficiente para conseguir carregar com boa carga. E nós sabemos que o nosso músculo cresce quanto mais carga levar. Então, o nosso treino de inferiores vai ficar sempre muito aquém daquilo que seria o expectável. Para além disso, reparem, estão a ver uma coisa é um braço gigante, outra coisa é um braço bonito, fininho e torneado, definido, tonificado. Se uma pessoa nunca fizer nenhum tipo de trabalho direto para os grupos musculares, nomeadamente braços, costas, ombros, etc., apesar de não querer que eles fiquem gigantes, eles nunca vão ficar com aquelas formas bonitas. Vão ficar, desculpa uma expressão, os cepos que já são atualmente. Estão a ver aquele braço que é tipo, é literalmente um braço, tipo um cepo, não tem formas, não tem nada, é uma coisa só, um braço só. Isto não é bonito. Então, tipo, vão ter umas pernas todas XPTO e um braço gordo, flácido. Se calhar não fica lá muito bem, não é? Tal e qual como vocês também não gostam de ver, tenho a certeza absoluta, aqueles homens que têm um corpo todo XPTO, um corpo da cintura para cima, todo XPTO, e depois têm umas pernitas tipo de alicate. Não fica bem, não fica mesmo nada bem. Para além disso, há também aqui toda uma questão de estética e de saúde, ok? Por detrás. Reparem, os jogadores de futebol, por exemplo, eu acho que é um exemplo disto. Os jogadores de futebol sofrem muito de pubalgias, por exemplo. Porquê? Descompensação entre parte de cima e parte de baixo do corpo. Têm os membros inferiores muito mais potentes e fortes do que os membros superiores. O que é que isso acarreta? Vai acarretar problemas de saúde. Porquê? Isto é quase como, imaginem um cenário de uma pessoa muito forte a carregar com a carga toda e depois ali muito fraquito do outro lado, muito forte que está-se a arrebentar todo. Vai chegar a um ponto em que ele vai... não dá mais. Vai ter que quebrar, vai ter que ceder. Acontece o mesmo com o nosso corpo. Então, é muito importante e absolutamente fundamental que nós trabalhemos o nosso corpo de forma completa durante muito tempo, pelo menos até chegarmos a este nível de treino e até chegarmos a este arcabouço, já termos um corpo muito robusto, que nos permite trabalhar com grandes cargas, com grande eficiência de movimento, e eles já vão ser tão altamente sobressolicitados para a estabilização e mobilização de exercícios compostos que já não precisam tanto de carga direta. Então, por exemplo, só trabalhar costas e nunca trabalhar peito vai criar descompensação. Músculos muito fortes atrás, muito fracos à frente. Isto cria descompensação a nível, por exemplo, da articulação do ombro. Imaginem que é eu ter aqui uma articulação protegida por uma grande capa, 300 mil soldados aqui na retaguarda e depois no portão da frente está a bola aberta, está assim tudo. Entra. O inimigo vai entrar, né? Está tudo aberto. Está tudo preocupado lá atrás, cá à frente não há nada. Vou ser invadida. É o mesmo para a nossa articulação. A articulação do ombro vai ficar altamente frágil. Então eu preciso de revesti-la em toda a volta para ela ficar devidamente protegida. O mesmo acontece com, por exemplo, o bíceps e o tríceps, tudo o que é frente e trás. Os abdutores e os adutores, fora, dentro. Os quadricípedes e os glúteos e os isquiotibiais. Portanto, nós precisamos de trabalhar o nosso corpo de forma completa durante muito tempo e até chegarmos então a um nível
em que, ok, já podemos, entre aspas, dar-nos ao luxo de perdermos mais tempo com as coisas que mais queremos. Portanto, cada vez nos irmos especializando mais. Mas nunca abdicando então nesta fase de construção inicial até chegarmos aqui. Lembrem-se que nós nunca podemos passar para a escolha do caixilho da janela se nós ainda não temos sequer paredes. Não faz sentido. Ok? Próxima pergunta. Bem, isto parece aqueles jogos que escolhias, que preferias. Tipo, mas tinhas mesmo de escolher, senão morrias. Uma pergunta que diz: whey ou creatina? O que escolhias? Depende. Tcharam, depende. Whey ou creatina? O que é que eu escolhia? Lá está, depende muito. Ambos os suplementos são válidos, ambos os suplementos são bons, na minha ótica, mas, tal como todos os suplementos, temos que avaliar em que contexto é que estamos a aplicar esse suplemento. Porque o suplemento é precisamente para suplementar, ou seja, para ir buscar algo por algum motivo não está a conseguir ser atingido. Então depende amplamente de que contexto é que estamos a falar, de que pessoa é que estamos a falar, de que objetivo é que estamos a falar, de que necessidade específica é que estamos a falar, do que é que lhe está a faltar. Então, só analisando tudo isto, é que eu consigo dizer aquilo que eu escolhia. Se, por exemplo, eu estivesse a falar de uma pessoa que está numa fase inicial de treino, por exemplo, pessoa a treinar há 3, 4, 5, meio ano, que seja, essa pessoa tem um dia-a-dia muito corrido e tem alguma dificuldade em, principalmente nos lanches, aportar uma quantidade adequada de proteína. Então, para essa pessoa, sem sombra de dúvida, eu optaria pelo whey. Porquê? Porque a creatina, para uma pessoa que treina há meio ano, não vai fazer mal, é um facto, mas também não vai ainda ser necessária, no sentido em que essa pessoa ainda está a ganhar consciência corporal, tem uma margem de progressão de força, de aprendizagem técnica, portanto tem uma margem de progressão ainda incrível e beneficia muito mais então dessa tona do whey. Porquê? Porque lhe facilita atingir os valores de ingestão proteica necessários no seu dia-a-dia para cumprir as suas macros, as suas calorias e, consequentemente, ter melhores resultados do que propriamente estar a gastar dinheiro agora em creatina. Até porque, lá está, ordem de importância, alimentação e só depois é que vem a suplementação. Então, se ela está a ter dificuldade e não está sequer a cumprir este primeiro ponto, que é a alimentação, precisamente porque não está a conseguir bater a ingestão de proteína, tudo o resto que possa vir a seguir não vai ter assim tanta importância, porque o principal não cá está. Por outro lado, se estivéssemos a falar, por exemplo, de uma pessoa que, já treina há 6 anos, de forma consistente, controla todas as suas macros, calorias, sabe exatamente aquilo que come por dia, sabe encaixar tudo direitinho, tem um bom planeamento de treino, etc. Nesse caso, então, sem sombra de dúvida, se eu tivesse que escolher, eu preferia escolher a creatina. Porque uma pessoa que tem este nível de conhecimento já em termos, por exemplo, de alimentação, essa pessoa não precisa da whey para mama, porque essa pessoa sabe exatamente o que é cada alimento e sabe como aportar a quantidade que necessita de proteína por dia através de alimentos sólidos, portanto, sem ter que recorrer aqui à proteína em pó. Quando eu vou de férias, por exemplo, a maior parte das vezes eu levo o SOS na proteína em pó, portanto eu levo alguma proteína em pó dentro do tupperwarezinho sempre que vou viajar, por exemplo, para alguma urgência, algum desarraste. No entanto, eu basicamente venho quase sempre com ela toda intacta, precisamente porque não tenho necessidade de fazer esse aporte, porque eu sei aquilo que preciso, eu já conheço os alimentos, já tenho o meu olhômetro altamente treinável, então eu não preciso dessa ingestão, dessa ajuda do suplemento, porque no fundo a proteína em pó nada mais é do que comida com outra roupa, ok? Tal qual como o chocolate, onde temos o chocolate em barra e temos o chocolate em pó, é exatamente a mesma coisa, simplesmente uma é mais fácil para uma coisa, outra é mais fácil para outra, mas não deixa de ser chocolate. Acontece exatamente o mesmo com a proteína. Então, se eu sei ir buscar toda a proteína que necessito através da alimentação, eu posso ir buscar a whey ou não, ok?
Próxima pergunta. Como é que fazes para pesar o peixe? Tiras a pele e as espinhas primeiro e pesas depois? Gente, keep it simple, ok? Não compliquem. É engraçado terem-me feito esta questão e eu consigo ver quem me fez as questões, ok? Portanto, achei ainda mais engraçado porque a pessoa que me fez esta questão nunca entrou em nada meu, portanto, nunca entrou em nenhum desafio, não é em algo na forma corpo perfeito, nunca entrou em nada. E acho engraçado porquê? Porque isto é uma questão que nem nunca sequer eu tinha feito a mim própria, até há bem pouco tempo. Para aí há 2 ou 3 edições atrás do desafio, de repente começaram a questionar. Aliás, houve uma pessoa que questionou isto e de repente estão a ver quando tipo toda a gente faz, mas ninguém diz. Foi do género. Eu nem sabia que as pessoas faziam isto ou que isto era sequer uma preocupação, porque a maior parte das perguntas que vocês me fazem, eu já partilhei com vocês, são perguntas que eu também me fiz durante muito tempo no início, mas efetivamente esta não. Isto nunca foi uma preocupação para mim. E fiquei extremamente surpreendida quando uma pessoa me perguntou isto e eu estava a responder e estava a pensar, ia, que grande cena, esta pessoa leva mesmo tudo tipo ali, graças. E de repente começou um monte de gente, tipo, ai sim, eu também faço isso, eu também tenho essa dúvida, que eu tipo, uau, ok. Isto é um tema, que é web de tema, e eu achava que isto não era um tema. Mas sim, a minha resposta, eu vou-vos dar aqui a resposta que dei na altura. Gente, simplifiquem. Não há necessidade de estar, olhem o trabalho, estar a tirar o peixe, a tirar a pele, a tirar as espinhas, depois pesar as espinhas e a pele. Pá, gente, pelo amor de Deus, não é necessário nada disso. Vão ter 10 gramas, 20 gramas de espinhas e pele, não é assim tão significativo, não faz diferença nenhuma. Então, das duas, uma, ou pesam tudo, tipo o peixe inteiro, que é o que eu faço, eu peso o peixe inteiro e coloco na aplicação o peso do peixe inteiro. Imaginem, dourada, 200 gramas, vamos imaginar, ok, eu peso a dourada, 200 gramas, meto para o prato e como. O que tiver a comer, como, o que tiver a comer, não como. Pá, se de alguma forma vos faz sentir mais confortável, ser assim mais, entre aspas, rigorosos, pá, então assumam que as espinhas e a pele têm 10 ou 15 gramas a mais e na aplicação, em vez das 200 gramas, contabilizem 215. Pronto, está feito, ok? Não precisam de estar a ter esse trabalho todo. E depois começam a perceber algumas das coisas e alguns dos mitos que se difundem, que é, pesar comida não há muito trabalho, realmente desta forma dá. Mas, gente, não é esta a ideia. Pesar comida, a ideia não é dar-nos mais trabalho. Muito pelo contrário, é facilitar-nos a vida e é dar-nos certeza e dar-nos ferramentas de que nós estamos a fazer aquilo que temos que ser feito, aquilo que temos que fazer, aliás, nas quantidades certas e tudo aquilo que precisamos. Então, isto é para ser o mais simples possível, gente. É meter o prato em cima da balança, meter lá para cima e está feito, ok? Tal e qual como se estivessem a servir, entre aspas, normal, mas simplesmente, em vez de ter o prato em cima da mesa, ter o prato em cima da balança. Não precisam estar cá com essas confusões, com essas complicações, porque na realidade isso não vai fazer rigorosamente diferença nenhuma. Então, gente, preocupem-se com o que se devem preocupar e facilitem-se a vida, ok? Próxima pergunta temos 1,65m e 47kg. Suplementos indispensáveis para quem quer ganhar massa muscular. Ora, antes de mais, o peso e a altura, efetivamente, dizem-nos muito pouco acerca do corpo de uma pessoa. No entanto, há números, entre aspas, normais e os quais são considerados razoáveis. Eu não te conheço, eu nunca te vi na vida, mas parto do pressuposto que 47 kg para uma pessoa de 1,65m é efetivamente muito pouco, ok? Lá está, a experiência diz isto. O peso vale o que vale quando estamos dentro de padrões normais, ok, gente? Não vamos confundir isto. O peso é importante sim, quando estamos a falar de pessoas saudáveis e pesos, mais uma vez, normais. Quando estamos a falar de uma pessoa com excesso de peso, ok, o peso não é o mais importante, mas para ti é importante, tens que ir para padrões normais. E não é por uma questão de, eu sou gordo e esbozam comigo por ser gordo. Não tem nada a ver com isso. Tem
Tem a ver com saúde, ok? Uma pessoa com excesso de peso está mais propícia a desenvolver doenças do foro metabólico, cardiovascular, respiratório, etc, etc. E nós não queremos isto, ok? Por outro lado, pessoas que estão em baixo peso, gente, isto também não é, o peso vale o que vale. O que importa é eu sentir-me bem. Pá, tudo bem. O que importa é tu te sentires bem. Pá, mas ser saudável, ok? Baixo peso não é saudável, tá? Então, dito isto, a primeira coisa com a qual tu te deves preocupar, ou a pergunta que tu deverias estar a fazer neste momento era: Filipa, como é que eu aumento a minha massa muscular? E não quais os suplementos indispensáveis. Não há suplementos indispensáveis nem para ganhar massa muscular, nem para perder massa gorda, nem para nada. Tu queres ganhar massa muscular, tu tens que aprender a treinar e aprender a comer. Existem sim alguns suplementos que tu podes pensar em utilizar, nomeadamente que te facilitem a vida. Porque eu parto do pressuposto que tu não és assim porque queres ou porque gostas, porque senão não estavas a tentar mudar isso. Eu parto do pressuposto que tu és assim porque não consegues ser de outra forma, não experimentaste e não conseguiste, ou qualquer outra coisa. Então, muito provavelmente tu tens dificuldade em comer. E ainda que tu aches que comas muito, porque isto é uma tendência das pessoas que têm baixo peso, elas acham sempre que comem imenso, e ok, para ti, naquilo que é o teu conceito, lá está, comer muito ou pouco é muito relativo. Muito ou pouco é comparado com o quê? Muito grande é uma coisa comparado com uma coisa pequena. Muito pequena é uma coisa comparado com uma coisa grande. Então eu percebo que tu na tua cabeça achas que comes muito, mas tu na realidade não comes aquilo que precisas para aquilo que gastas. Ponto final. Porque tu não és diferente dos outros seres humanos. E a lei da termodinâmica, nenhum ser vivo a viola. E não vais ser tu a primeira pessoa. Então, tu estás a consumir menos calorias do que aquelas que precisas. Então tu precisas de comer mais. Não necessariamente mais quantidade, mas sim arranjar formas e estratégias de consumir mais calorias. Porque comer muita comida não é sinónimo de comer muitas calorias e comer muitas calorias também não é necessariamente sinónimo de comer muita comida. Então, um gainer, por exemplo, pode ser um suplemento interessante para ti. Se tu realmente tens dificuldade em atingir as calorias que precisas por dia, através de comida, entre aspas, normal. Portanto, facilmente aqui num batido, consegues ingerir 400 ou 500 calorias, que em comida seria difícil para ti de ingerir a um lanche, por exemplo. Agora, é fundamental que tu percebas que não há nenhum suplemento indispensável. No sentido em que, se tu só mudares a suplementação e continuares sem ajustar a tua alimentação e o teu treino, tu vais continuar sem ter resultado nenhum. Se tu, por outro lado, ajustares a tua alimentação e o teu treino e não tiveres a suplementação, tu vais ter um bruto de um resultado. Portanto, não invertas a ordem. Primeiro aprenda a comer e aprenda a treinar. E depois, então, preocupas-te com a suplementação. Ok? E isto, lá está, mais uma vez, pode parecer, e para vocês perceberem o nível de compromisso que vocês têm aqui com as minhas respostas. Como todos vocês sabem, eu tenho parceria com a Prozis. É uma empresa de suplementação, portanto eu teria todo o interesse em estar-vos aqui a vender 57 mil suplementos. E eu, olha, era da ficha de tomares isto, e olha, também era super porreira de tomares aquilo, e olha, tens medo de tomar, não sei o que, porque isso é que te vai ajudar mesmo, bué. Gente, não, ok? Os suplementos são ótimos, sim. Eu sou completamente apologista da suplementação, sim. São uma grande ajuda, sim. Mas, caramba, eu só vou dar um pente a uma pessoa que tem cabelo. Eu não vou dar um pente a um careca, porque eu não lhe vou tapar os olhos só para dizer que lhe estou a dar uma prenda. Eu não estou verdadeiramente a ajudá-lo. Então tenham muito cuidado com o tipo de informação que consomem e com aquelas pessoas que vos querem vender tudo e mais alguma coisa. Normalmente, a única pessoa que vai beneficiar com isso é a pessoa que está por trás e que está a ganhar alguma coisa com a vossa inocência. Portanto, não sejam inocentes, ok?
Ok, próxima pergunta temos aqui. Melhores exercícios para glúteos. Não existe melhores exercícios para glúteos nem para nada. Existem exercícios que sim, ativam mais os glúteos do que outros. No entanto, a ativação também não significa necessariamente mais hipertrofia. E lá está, eu podia estar aqui a debitar 2 ou 3 exercícios de glúteos. Mas a pergunta é, o que é que tu vais fazer com eles? Quantas séries vais fazer? Quantas repetições? Qual é que é a tua frequência de treino? Em que intensidade? Um agachamento é um bom exercício? É. Mas um agachamento pode não te fazer nada. Porquê? Porque se tu tens capacidade para fazer X agachamentos com X cargas, X repetições, e tu vais fazer 20 agachamentos em casa sem carga, o teu agachamento para ti não é um bom exercício. Eu só te consigo dizer os melhores exercícios para ti, para o teu contexto. Porque se eu, Filipa, estiver a trabalhar no ginásio e tiver acesso a determinado material, eu vou escolher determinados exercícios, sempre com o critério de procurar sempre o maior resultado pelo menor esforço. Portanto, procurar sempre os exercícios com maior taxa de estímulo, melhor rácio estímulo-fadiga. Se eu, Filipa, estiver em casa, a treinar em casa, que há dias que eu também o faço, eu não faço os mesmos exercícios que faço no ginásio, porque eu não tenho acesso ao mesmo material. Então, se eu estou no ginásio e tenho acesso a muita carga, eu vou escolher determinado tipo de exercícios. Se eu estou em casa e tenho acesso a menos carga, eu tenho que optar por outro tipo de trabalho. Ir por outras vias, ir por outros exercícios que me permitam ter o mesmo rácio estímulo-fadiga. Ok? Então não existe isto de melhores exercícios, gente. Parem de procurar o melhor X, o melhor Y. É o melhor para ti, de acordo com o teu contexto. E tu precisas de aprender a adaptar a ti e ao teu contexto. Senão vais ficar para o resto da vida à procura do melhor Y, X e Z e não vais chegar a lado nenhum. Repara, isto é como os meios de transporte, de tipo, qual é que é o melhor meio de transporte para ti? Para mim pode ser uma bicicleta, porque eu trabalho a 2 km de casa. Agora, para ti que trabalhas a 50 km de casa, se tu me perguntares a mim e simplesmente fores copiar o que eu te vou dizer, tu vais comprar uma bicicleta e logo no primeiro dia vais perceber que foi uma grande estupidez. E vais perder tempo a ter que ir vender a bicicleta e a ter que ir comprar um carro. Porque na verdade a bicicleta não é o melhor meio de transporte para ti. Para ti é um carro. Ou se calhar não. Ou se calhar até um autocarro. Ou se calhar até um comboio. Ou se calhar até uma moto. O que importa é tu saberes onde é que estás, para onde queres ir. E todo o contexto que há aí no meio, os recursos que tens disponíveis, o preço que estás disposto a pagar, preferes maior conforto, preferes menor tempo, preferes menor gasto económico. Tu tens que analisar todo o contexto global e só depois é que tu escolhes qual é o melhor meio de transporte para tu utilizares para te deslocar. Não é porque o teu vizinho diz que é para ele a melhor a bicicleta que tu vais comprar uma bicicleta feita de parva, sem analisar as coisas antes. Gente, é exatamente a mesma coisa com o treino e com a alimentação e vocês precisam mesmo perceber isto. Vocês estão constantemente a perder tempo, vocês estão constantemente a perder dinheiro, vocês estão constantemente a perder neurónios, porque não estão constantemente frustrados, porque depois fazem tudo o que vêm os outros fazerem e não entendem como raio é que não funciona. Gente, não funciona porque vocês não são os outros, Parem de procurar os melhores não sei das quantas. Percam tempo, gastem tempo a aprender o que é melhor para vocês. Não olhem para o método, olhem para o princípio que está por trás. Ok, porque é que esta pessoa tem uma bicicleta? Não olhem para a bicicleta, olhem, ok, esta pessoa tem uma bicicleta porque esta pessoa quer se deslocar. Ok, então eu também tenho que me deslocar. Ok, deixa-me ver então. Esta pessoa está a fazer 2 km, bicicleta. Ok, então eu quero fazer 50. Se calhar na bicicleta vou demorar 3 horas. Então isso não foi um carro. Espetacular. Ok, gente, pensar. Carcinha para pensar. Ok? Então, não existe melhor exercício para todos. Ok, e temos então aqui a nossa última pergunta que diz: Filipa, como saber se estou obcecada? Olha, isto podia dar aqui um verdadeiro podcast de não sei
tantas horas para falar sobre isto. Eu vou tentar ser curta e concisa. Aquilo que separa um comportamento de uma obsessão, e atenção, tudo aquilo que eu te vou dizer aqui é a minha ótica, okay? O meu ponto de vista. Podes ter outro e está tudo certo. Aquilo que diferencia então um comportamento de uma obsessão é o impacto e o resultado que isso está a trazer. Isto é, eu considero que algo é obsessivo, e aqui conotando a palavra obsessão como negativo, okay? Coisa negativa, quando ela está a impactar negativamente todas as outras áreas da tua vida, nomeadamente os teus relacionamentos pessoais, a tua vida académica, a tua vida profissional, a tua vida pessoal, já não queres sair de casa, já só queres, já não consegues pensar em mais nada, portanto toda a tua vida já está a ficar impactada por essa coisa, por essa obsessão, ok? Isto é muito diferente do comportamento, porque se o meu comportamento me está, por outro lado, a trazer um resultado super positivo, eu estou a crescer, eu estou a evoluir a nível pessoal, eu estou a conseguir ganhar mais dinheiro, estou a conseguir ser mais produtiva, estou a sentir cada vez melhor comigo, eu estou a trazer um contributo positivo ao mundo, eu estou a inspirar aqueles que me rodeiam, eu estou a ajudar pessoas. Então, isto não é uma obsessão, isto é um comportamento. Muito provavelmente um comportamento diferenciado. E normalmente não somos nós que achamos que estamos obcecados. Normalmente é alguém que nos faz acreditar isso. Porque muitas vezes esses comportamentos que nos estão a fazer ter esse retorno todo positivo são os comportamentos que toda a gente gostava de ter, toda a gente gostava de ter aquele resultado, mas que uma muito pouca parte da população está disposta a tê-los. E normalmente a obsessão é a palavra mais simples que as pessoas preguiçosas ou procrastinadoras ou prepotentes, porque acham que não precisam de se sujeitar a certas coisas porque são os maiores, não é? Mas depois não têm resultado nenhum. E normalmente essas pessoas usam então a palavra obsessão para classificar uma pessoa que simplesmente é focada e sabe aquilo que quer. E hoje em dia eu não queria dizer o normal, porque na minha ótica não é o normal, mas o comum é o coitadinho. Hoje em dia o comum é o subendividado, é o gordo, é o infeliz, é a pessoa com depressão, é a pessoa que tem problemas de saúde, é a pessoa que está medicada, é a pessoa que não está feliz no trabalho, é a pessoa que anda sempre a reclamar de tudo, parece que nunca ninguém lhe paga. Isto é o comum, hoje em dia, infelizmente. Nós parece que banalizamos o vitimismo. E quando alguém não é vítima, ou quando alguém não se põe no papel de vítima, quando alguém percebe que eu posso agarrar as rédeas e fazer diferente da minha vida, quando alguém anda feliz e contente, quando alguém faz o bem, quando alguém anda sempre de bem para a vida, quando alguém prefere não ficar no chão e levantar-se, quando alguém prefere ir atrás e fazer o que tem que ser feito, quando alguém prefere ficar em casa sozinho em vez de ficar no café cheio de mesas vazias ou cheio de gente vazia, essa pessoa é apelidada como obcecada. Não te preocupes em ser normal, porque o que é normal? Se ser normal é isso, é ser vítima, é ser endividado, é não ser feliz no trabalho, é já acordar mal disposto e abrir pior ainda. Não queiras ser normal. Agora, se realmente tu tens a consciência para ti que esse teu comportamento, que alguém te está a fazer acreditar que estás obcecado, se tu tens consciência que sim, te está a prejudicar negativamente em todas as áreas da tua vida, então ok. Aí, mas tu melhor que ninguém saberás se é uma obsessão ou não. Tu sabes perfeitamente o impacto que está a ter na tua vida. Agora, se simplesmente é um comportamento que te está a diferenciar a todos os outros, então esquece os outros. Procura esses outros, entre aspas, obcecados, porque há mais como tu no mundo. E quando tu realmente começas a rodear dessas pessoas, entre aspas outra vez, obcecadas, cada vez esse comportamento se torna mais positivo. E cada vez tu aportas mais valor, não só à tua vida e a ti como pessoa, mas também ao mundo e às outras pessoas. E quanto mais valor tu aportas ao mundo e às outras pessoas, tu cada vez
mais vais ser recompensado por isso. E cada vez mais tu vais querer ter mais esse comportamento, porque isto é a lei quase da oferta e da procura, é a lei do retorno. Vais dar tanto que vais receber tanto de volta, que vais querer dar ainda mais, que vais receber ainda mais. Isto é um poço sem fundo e sabe Deus onde é que tu podes acabar. Mas isto se te cultivares das pessoas certas. Porque se continuares a ser minado por essas pessoas que te fazem acreditar que tu estás obcecado, quando tu na realidade estás a ter um comportamento super positivo, muito provavelmente tu vais mesmo acabar por ser minada por elas. Portanto, o meu conselho para ti é pensa naquilo que realmente está a acontecer com esse comportamento, percebe se ele é positivo ou negativo e procura um novo caminho. Se ele for negativo, procura livrar-te dele o quanto antes. Se ele for positivo, procura reforçá-lo ainda mais o quanto antes. Procura um novo ambiente, procura mudar o teu ambiente, procura novas pessoas que te entendam e que também queiram e estejam a percorrer esse caminho. Porque elas são poucas, mas elas existem. E pronto, eram estas as perguntas que tínhamos esta semana. Gente, perguntas aqui muito interessantes. Cada vez tenho gostado mais das perguntas que me têm chegado. Acho que abordamos aqui tópicos mesmo muito interessantes, muito importantes, que podem ajudar muitas pessoas. E mais uma vez eu quero apelar-te à partilha. Se alguma destas respostas, se alguma destas perguntas, se alguma frase que eu te disse de alguma forma te fez "Eia, caraças, não sei quem ia adorar isto", se te fez lembrar de alguém de repente, pega no link deste episódio e partilha com essa pessoa. Envia-lhe pelo WhatsApp, envia pelo Messenger. Não precisas de partilhar publicamente, envia em privado. Quem sabe não podes ajudar a transformar uma vida. E se essa pessoa transformar mais uma vida, e depois essa mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, estamos sim a fazer um mundo melhor. E nós às vezes achamos que somos super impotentes e super pequeninos e que não conseguimos fazer nada para mudar o mundo, mas podemos. Basta às vezes um comportamento. Um comportamento tem um poder incrível e pode influenciar um mundo incrível de pessoas. Nós podemos criar movimentos realmente incríveis. E se ajudarmos uma pessoa que seja, e cada pessoa ajudar uma pessoa que seja, o nosso mundo amanhã vai ser muito melhor. Então, partilhem. Aproveito também para vos pedir todas as outras coisas chatas, do tipo façam gosto e sigam o canal e aquelas coisas todas que vocês já sabem e que ajuda o algoritmo a perceber que este conteúdo é interessante e, portanto, ajuda a chegar a mais pessoas também, portanto, também ajuda ao meu trabalho e era aquilo que eu estava a falar, a lei do retorno. Portanto, quanto mais tu me ajudares, quanto mais eu perceber que estou a ajudar aí desse lado, mais eu vou querer ajudar, então mais conteúdo eu te vou para trazer, então isto começa a ser uma coisa sem fim. Então ajuda a também te querer e te conseguir ajudar cada vez mais para evoluirmos juntos. Relembro, por último, duas coisas. A primeira é que as inscrições para o desafio de 30 dias estão então abertas. Este episódio está a ir para o ar hoje, sexta-feira. Se tu ainda vires hoje e amanhã, sábado, ainda vais a tempo de juntar a esta edição. São então 30 dias onde tu vais poder estar ao meu lado e ao lado de outras dezenas de tantas pessoas que vão estar a trilhar o mesmo percurso que tu, onde vais ter planos alimentares, planos de treino e tantas outras estratégias, receitas, motivação, muita coisa. É absolutamente incrível, custa apenas €1 por dia e podes então ter resultados fantásticos em pouquíssimo tempo e com um baixo custo. Segundo, relembrar por último e para terminarmos então que as perguntas para a próxima semana devem ser colocadas na caixinha que é aberta todos os domingos ao final da tarde no Instagram e no Facebook. Tens então a caixinha aberta desde domingo ao final da tarde até segunda ao final da tarde. Conto com as tuas dúvidas, as tuas perguntas, tudo aquilo que eu te possa ajudar e tudo aquilo que possa acrescentar para outras pessoas também. Lembra-te sempre, aquilo que tu pensas, muito provavelmente outra pessoa também pensa. Então, coloca a tua dúvida, coloca a tua questão, podemos ajudar também mais pessoas fazendo isto. Espero que tenhas gostado
Um beijinho e até para a semana.